Muito bem, meus amigos, caríssimos amigos, irmãos em Cristo, nosso Senhor. A paz estejam com todos. Sejam bem-vindos ao programa O Canto da Paz, Rádio Onda FM 87,5, Caieiras, São Paulo. Eu, Cláudio José e Evenise Beluso com vocês. Que nós possamos acalmar os nossos corações nesse momento, elevar os nossos clamores, elevar as nossas súplicas, as nossas orações ao céu. Pedir pela ação do Espírito Santo em nossas vidas para que nós possamos caminhar firmemente em direção à Santa Cruz, para que nós não desviemos o sentido da vida em nós, essa vida que nos foi dada com muito carinho, com muito amor por Deus Pai, nosso Criador, que nós não desviemos em favor das coisas do mundo, as nossas ações, as nossas intenções, e sim, tudo voltado à Santa Igreja, tudo voltado às coisas de Deus. Buscai a Deus em primeiro lugar, e tudo mais nos será acrescentado. Isso nós temos que ter impregnado, gravado em nossos corações, para que a gente sempre no nosso caminhar não ousemos a desviar as nossas intenções. Muito bem, meus amigos, que nós possamos pedir para que o Espírito Santo de Deus venha nos fortalecer em nossas ações, em nossos pensamentos, no nosso agir, nas nossas orações, que venha reinflamar o nosso batismo no Espírito, que venha reinflamar o nosso batismo, impregnando em nós essa chama, para que fique ardendo eternamente em nossos corações, essa vontade, essa sede de Deus, que nós tanto precisamos ter, para poder nos livrarmos, para podermos nos despojarmos das coisas do mundo e vivenciarmos cada vez mais a santidade que nos é cobrado assim, através do nosso batismo. Que o Espírito Santo de Deus possa reinflamar esses dons dos carismas que nós recebemos desde o nosso batismo, para podermos caminhar firmemente, confiantes, intercedidos por Maria Santíssima, com São José, com toda a milícia celeste e com os nossos anjos da guarda, sobre nossas vidas, a quem Cristo concedeu o poder de esmagar a cabeça de Satanás e todo o seu reino. Que também ela passe à frente das nossas vidas, derrubando portas, muros, portões, muralhas, quebrando correntes, desatando os nós das nossas vidas, que infelizmente nós mesmos criamos determinadas situações por conta das nossas mazelas, das nossas fraquezas, principalmente espirituais. Então que Nossa Senhora possa estar junto conosco neste momento, intercedendo pela vida de cada um. Ela que é intercessora do Espírito Santo, a quem Deus concedeu, pela graça dos céus, passar por 3 Pentecostes em sua vida. Então que ela traga em nós também, para que possamos ser preenchidos da ação do Espírito Santo, preenchidos com o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, meus amigos, meus irmãos, programa O Canto da Paz, Rádio Onda FM 87,5, Caieiras, São Paulo. Nosso telefone aqui, nosso WhatsApp 44 42 0844, é 011
Você pode estar conosco neste momento e é lógico, unidos e reunidos sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também tem meu WhatsApp particular, muitos de vocês têm. Se quiserem interagir conosco, discernir, orar, dar seu testemunho, fiquem à vontade. Mas sabe como é que é? Vamos trabalhar então? Vamos trabalhar. Certos de que as nossas orações estão sendo ouvidas nesse momento, sim, e a intercessão de Nossa Senhora está se fazendo presente, com certeza, e a ação do Espírito Santo em nós nos fortalece para o nosso discernimento. Vamos trabalhar. Hoje o Evangelho está em Lucas 1, 46 a 56. É um momento grandioso na vida do ser humano. É um momento grandioso na vida do mundo. Aonde eu sempre falo, né? Deus deixou para nós o sentido das coisas e a ação concreta das coisas para todos. Mas há uma particularidade em tudo isso, que é a força e o poder da palavra de Deus. Assim como ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, faça-se a luz, faça-se o firmamento, né? E tudo mais. Mas ele deixou algo para nós muito mais profundo, pois como ele é onisciente, ele já planejou tudo isso para nós, a nossa salvação, a nossa redenção e tudo mais. Veja bem, meus amigos, hoje é o dia mais importante da vida do ser humano dentro desse evangelho. É lógico, nós temos a nossa data comemorativa dentro da igreja. Não estou querendo dizer isso, né, que eu estou mudando a data, pelo amor de Deus. Mas hoje, justamente porque o evangelho é o que traz para nós tudo aquilo que nos é necessário para aprendermos de como fazer, o porquê fazer, como nos direcionar, como nos fortalecermos, tudo ali. Eu costumo dizer sempre que em Gênesis está todo o caminhar do ser humano, desde Gênesis, praticamente está, né? Todo o caminhar até o fim da vida e depois da vida também, está tudo ali. Basta que a gente tenha o tempo, o discernimento e a oração de a cada versículo buscar a reflexão, em oração buscar o discernimento e o fortalecimento da palavra, porque à medida que a gente vai estudando, vai lendo e tendo discernimento, a gente vai crescendo também espiritualmente e vai nos fortalecendo para compreendermos as coisas de Deus com mais facilidade e aumentar a nossa esperança também de recebermos tudo que nós precisamos, e assim vai seguindo nossas vidas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque hoje é dia do Magnífica. Em Lucas 1, 46 a 56. É uma oração que praticamente eu oro todos os dias, porque é incrível, a cada segundo que a gente proclama esta oração, este louvor, essa ação de graças, a gente acaba entendendo cada vez mais o amor de Deus por todos nós. E a gente acaba entendendo não só, mas como também a ação de Deus por todos nós. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua pobre serva. E por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é santo, aquele que é poderoso, cujo nome é santo. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou o coração dos soberbos, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes e saciou de bens os indigentes, despediu de mãos vazias os ricos e acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais,
em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Amém. É justo que nós tenhamos, justíssimo que nós tenhamos o Magnífica, praticamente no último programa, penúltimo programa, mas é o último programa antes do Natal, porque justamente foi a anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora, onde nós temos na internet belíssimas pregações, belíssimo discernimento sobre todo esse acontecimento de Nossa Senhora com Deus por toda a humanidade. Mas há uma coisa em que eu não sei, tá? Isso não é uma coisa pessoal, é uma coisa que quando a gente está em oração, a gente começa a perceber que há falta de algo em nós, a falta de buscar uma verdade, a falta de acreditar na verdade, a falta de trabalhar por essa verdade em Deus, que nos faz entrar num momento em nossas vidas. Eu ouvi essa frase já umas 2 ou 3 vezes e eu vou repetir essa frase, em que a gente põe os pés um em cada barco. Ou seja, se a gente não tiver o jogo de cintura correto, a gente sabe que é praticamente impossível nós permanecermos em pé. E na verdade, não querendo esconder nada de ninguém, nunca alguém conseguirá ficar em pé com os 2 pés, um em cada barco. E aí o Senhor me colocou principalmente aquela parte em Apocalipse 3, em que o morno ele vomita. E se nós não tomarmos consciência das nossas vidas, de tudo que está acontecendo na Santa Igreja, de tudo que está acontecendo com a humanidade, nós vamos permanecer tentando nos equilibrarmos com o pé em cada barco. E Deus, sinto muito dizer, não ajuda, porque isso aí é um livre-arbítrio de todos nós. É isso que nós temos que entender. Então veja bem, eu gostaria de poder me questionar em primeiro lugar, e questionando a mim, é lógico que nós estamos conduzindo o programa aqui, eu, Cláudio José, e a minha querida esposa Evenise Beluso, que está intercedendo por todos nós. Antes de questionar, eu quero dizer da tristeza de ver as pessoas batendo cabeça para tudo quanto é lado, principalmente quando chega nesta época do Natal. A falta de compreensão das coisas que acontecem, a vontade das pessoas de querer voltar atrás para tentar corrigir as coisas. Tem pessoas que pagam até caríssimo, né, o valor para fazer retrocesso em suas vidas. Enchem os escritórios, as salas de psicólogos, enfim, vão buscar conforto e refúgio paliativo ao invés de voltar-se totalmente para Deus e ter uma conversa sincera com Ele, para que possa ter o discernimento, Ele dar o discernimento a nós do nosso caminhar, das nossas falhas. Uma coisa que eu tenho sempre comentado aqui no programa, não? Espera aí que eu já vou falar do Natal, viu? Eu convidei a todos porque seria um programa voltado ao Natal, mas eu já estou dando aquela base que eu gosto de dar para todos nós, principalmente para mim, né? Porque a conversão começa comigo e eu sou o primeiro que ouço aquilo que digo, e peço sempre ao Espírito Santo que eu não diga nada que está no meu coração que não seja de Deus, nada que está em minha mente que não seja da vontade de Deus, que eu seja apenas um canal da graça, né? Então é por isso que eu me coloco, eu estou falando, mas eu estou de frente para mim mesmo como espectador, ouvindo tudo e aprendendo e reforçando muitas coisas, porque parece que não,
Quando a gente começa a fazer o programa aqui, há algumas coisas em que Deus insiste em permanecer na minha mente, para que eu trabalhe mais, para que eu mude alguma coisa, para que eu converta algo em mim, ou fortaleça algo que está fraco. Então é assim que Ele age em minha vida. Por isso que eu falo, estou dizendo aqui para vocês, mas eu estou de frente como telespectador também. Telespectador não, como ouvinte. Telespectador é... Se bem que nós estamos aqui ao vivo em cores, é que vocês não estão vendo. Mas estamos como ouvintes aqui da Rádio Onda FM. E eu sou o primeiro da fila, porque há necessidade enorme de eu também ouvir isso que eu estou colocando para todos nós. Então, eu fico imaginando que tipo de Natal que as pessoas ficam buscando, pois se nós permitimos em nossas vidas toda essa contaminação do mundo para todos nós, se nós permitimos ligar a TV logo cedo, às vezes na necessidade de saber como é que está o trânsito, mas muito mais na desculpa de ouvir alguma fofoca, a ver algum programa que já começa com aquele tiroteio todo que a gente sabe que acontece. Eu mesmo já faz uma semana e pouco, que eu procurei realmente desligar a TV de vez, porque não há nada durante o dia, de manhã, tarde e noite, não há nada que possa se aproveitar, a não ser uma coisa que atrai muito, infelizmente, as pessoas, que é esse tiroteio, essa bandidagem, a fofocaiada danada sobre novela, sobre as coisas de artista. Ou seja, não há nada que se aproveite. É difícil para as pessoas que não têm acesso a canais como da Canção Nova, ou mesmo buscar o YouTube para buscar homilias, para buscar cânticos, orações e tudo mais. Então é muito complicado isso tudo, e as pessoas vão atrás dessas informações que parece que alimentam o ser humano. Ele gosta de tudo isso, né? E depois fica aí sofrendo, tentando buscar paliativos, colocando, basicamente, como se fala, tampando o sol com a peneira, buscando aquilo que não devia buscar, para tentar sanar algo que é muito simples, que é dobrar o joelho diante do Santíssimo, ser sincero com Ele das mazelas, das condições que nós somos e temos, e esperar nele, acreditar nele, que Ele faça a obra em nós. Não é difícil, mas o ser humano complica demais, arrumando desculpas, arrumando momentos, arrumando coisas para fazer, e não se permitindo estar em oração em momento algum. E olha que tem pessoas que já chegaram para mim e testemunharam: Cláudio, eu já me esforcei muito para rezar um terço e de repente eu não consigo parar mais e a minha vida mudou. Eu sei que isso é difícil, porque eu já passei muito por isso. Eu não conseguia rezar uma Ave Maria. Hoje eu sinto falta de oração. Estou sempre buscando algo na internet em que eleve a minha alma aos céus. E é assim que a gente tem que buscar. Quantas vezes eu falo para as pessoas: o que você faz da meia-noite às 6, né? Aposto em quem que dorme. Mas eu espero em Deus que Ele acorde vocês às 3 da manhã, às 2 da manhã, às 4. E você se lembre de orar, de agradecer a Deus. Porque é um momento entre você e Ele. É um momento especial, né? É um momento de intimidade com Deus, que é isso que nós precisamos a princípio, ter essa intimidade com Deus. Hoje eu estava vendo inclusive uma pregação que levava em favor a tudo isso, que foi o chamado de São Marcos, né? Cristo, no momento do Evangelho, disse: levanta-te e siga-me. E logo no versículo seguinte ele estava sentado na casa de São Marcos. E então esse sentar, esse estar com ele é um momento de intimidade, porque se ele tinha que falar alguma coisa, por que não falou em público, né? Mas não, havia necessidade de ter um momento de intimidade. E se nós olharmos a palavra de Deus, se nós tivermos coragem de buscar,
né? A força de buscar. Por isso que a gente tem que estar em oração, jejum, penitência. Temos que nos usarmos dos sacramentos da igreja para nos fortalecermos a ter esse momento de intimidade com Deus e depois buscar a palavra para a gente poder combater o bom combate, nos fortalecermos, porque se nós repararmos, principalmente quando Cristo veio e foi tentado no deserto, ele justamente combateu o bom combate, combateu o inimigo, o encardido, usando-se da própria palavra de Deus Pai. E então, se nós temos os nossos achismos, se nós temos e seguimos pessoas aí que são influenciadores e se usam da palavra de Deus somente para momentos bons, uma hora que nós passarmos por desertos, o que vai acontecer em nossa vida? Nós simplesmente vamos cair em tentação. Nós vamos desviar os nossos caminhos. E aí a gente começa a procurar seitas, a gente começa a procurar pessoas que ficam por aí impondo as mãos, benzendo, aquelas coisas todas, e não fazemos uma coisa tão simples que é dobrar o joelho e termos esse momento de intimidade com Deus. Muito bem, então eu fico vendo essas pessoas entristecidas, é lógico, gente, vamos e convenhamos, né? Perder um ente querido, perder um parente, perder um pai, uma mãe, um irmão, é lógico que é algo muito triste. Mas se o fiel servo, e eu não quero que me leve a mal, porque isso aqui já está inspirado sob as orações durante muito tempo, em que a gente acaba sendo egoísta, porque há um momento que, se a gente conhecer a palavra de Deus, se a gente conhecer o catecismo da nossa igreja católica, a gente vai perceber que, acima de tudo, é lógico que isso cabe a todos nós. Uma hora nós teremos que morrer. Outra coisa, nós somos, graças a Deus, impregnados com esse amor que nos faz família, que nos torna igreja e que nos faz sempre estarmos voltados às coisas de Deus, voltados aos céus. Infelizmente a gente se contamina e desvia esse olhar, mas isso aí eu não quero estender para nos desviar o pensamento. Então, se nesse momento a gente não se alegra, olha que absurdo, né? Se a gente não se alegra que ele vai ter um encontro pessoal com Cristo nosso Senhor, com Deus Pai Todo-Poderoso, com Nossa Senhora e toda aquela milícia celeste, se a gente não se alegra, então em que momento que a gente vai se alegrar? Muitos casos a gente vê que a pessoa, ela pouco importa se a pessoa que está doente não venha a falecer, pelo contrário, ela prefere que a pessoa fique definhando, fica vegetando e não deixa ela ter esse encontro com Deus. Ela quer a todo momento interferir e faz de tudo, como eu disse agora há pouco, vai buscar seitas, faz promessas e faz tudo, não deixa Deus agir. Existe um momento, é lógico, que a gente tem que confiar em Deus, pedir a unção de Deus sobre os médicos que vão tratar da gente, que vão nos curar ou vão tentar curar-nos, vão tentar descobrir o que nós temos e tal, tudo mais. Mas há aquele momento em que nós temos que confiar e agradecer a Deus, porque a gente não sabe, Ele é onisciente, Ele sabe a vida do fulano no dia seguinte, e de repente você está querendo que ele fique no dia seguinte em sua vida, sendo que vai ser péssimo para ele, vai ser pior ainda. Ele pode perder até o caminho da salvação. Por que isso? Porque diante do sofrimento pessoal dele, ele pode praguejar, ele pode ofender a Deus, ele pode desacreditar da Santíssima Trindade. A gente não sabe. A gente não sabe, na hora de um desespero, na hora de querer viver demais, na hora de querer passar do tempo, né, fazer hora extra, o que se passa na cabeça das pessoas, e principalmente na hora de dor, de angústia que uma pessoa tem com alguma enfermidade. Então nós temos que prestar muita atenção nisso, porque a palavra de Deus, através do catecismo também, é muito claro sobre isso.
Nós nascemos já desde o primeiro momento, já para morrermos. E quando nós somos batizados, basicamente, nós morremos para o mundo e vamos vivenciar a igreja da melhor forma possível. Vivenciarmos esse amor de Deus por nós, essa criação que Ele se fez em nós, né? Vivenciarmos tudo. Só que a gente vai desviando pela facilidade, pela condução dos nossos próprios familiares em nossas vidas. Nós vamos nos contaminando com tudo que nos agrada no mundo e nós vamos nos desviando de tudo isso. E o mundo vai colocando situações paliativas em nós para que a gente não aceite a morte. Eles vão colocando uma série de coisas em que, como se diz assim, aquela frase besta que a gente sempre vê, né? Viva intensamente como se fosse o último dia da sua vida. E assim o cara fica 10, 15, 20, 30 anos vivendo intensamente, não querendo morrer, se agarrando de tudo quanto é jeito, fazendo promessas, e tem uns que eu sei que até vendem a sua alma para poder permanecer. Eu já vi gente dizendo que queria que vampiro existisse para poder deixar ele aqui na Terra para sempre. Então, olha como é que a manipulação da mídia faz na cabeça das pessoas. Isso é um ponto que me deixa muito triste em ver pessoas tristes nesse Natal e não focam no reino de Deus, sabendo que tem os nossos parentes e amigos intercedendo por nós no céu. Lembra do Lázaro e o rico? Em que o próprio Lázaro, o rico gritava ao Lázaro: Lázaro, vai lá e avisa a minha família, para que eles não caiam no mesmo erro que eu caí. Parece que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas tem sim. E Lázaro, aonde esse rico estava, não poderia interceder por ninguém, mas no céu pode. Deus permite que nós sejamos intercedidos por todos os que estão lá, seja parentes, amigos, não importa, conhecidos, e até os desconhecidos intercedem por nós. Aqueles todos que lavaram sua veste, alvejaram sua veste no sangue do Cordeiro. Eles torcem para que tudo dê certo, e a gente torce para que tudo esteja errado, esteja em conformidade com as coisas do mundo. Aí a pessoa sofre no Natal. Porque tudo bem sentir falta, é normal, mas colocar isso como prioridade na vida, distorcer todo o caminhar, chegar a achar que Deus é injusto. Por isso que eu pergunto: que Natal, que tipo de Natal você quer vivenciar? Esse é o primeiro lado. Esse sentimentalismo, qual que é a pior coisa que acontece quando a gente dá vazão a muito sentimentalismo? A gente perde a virtude da fé. A gente chega capaz, como eu já disse agora há poucos segundos, nós somos capazes até mesmo de praguejar contra Deus. Porque levou um parente, um amigo nosso, levou nossa mãe, nosso pai, nosso irmão. Eu não esqueço quando era um tempo que eu era moleque, uma vez, um amigo nosso, eu brincava com ele, eu chamava ele de... o nome dele era Efraim. Efraim, olha que nome bonito, né? Efraim. E eu chamava ele de Eufrajola, na época do Frajola e Pipiu e Frajola, né? Que tinha aquele gato e aquele passarinho lá e tudo mais. E nós tínhamos um contato de amizade muito bacana. E ele foi educado na igreja e conseguiu ter o primeiro encontro dele, o que alavancou a vontade dele ser sacerdote. Olha que bênção, né, de Deus. Mas em pouco tempo houve um acidente. E acho que foi uma semana depois que eu encontrei com ele, que ele disse que estava no caminho, né, para o sacerdócio e tudo mais, e houve um acidente com ele, infelizmente, né? Ele faleceu, veio a falecer e tudo mais. E eu lembro que no velório o pai gritava, praguejava contra Deus e ficava gritando, né? Justamente, gente, isso daí já faz uns 40 anos, tá? E justamente perguntando, né?
Onde está Deus nessa hora e tudo mais? Você pensa que mudou alguma coisa daquele tempo para cá? Não mudou, não. O ser humano, pelo contrário, ele vem de uma contaminação cada vez mais acirrada em cima da Santa Igreja, em cima dos ensinamentos, em cima da doutrina da nossa igreja, que faz com que o fulano acaba buscando aquele que eu sempre falo, né? Um Cristo de autoajuda, um Cristo sem a cruz. Então acaba buscando esses achismos, como hoje mesmo eu comentei com a minha esposa, né? De uma pessoa que traz o paganismo para dentro da igreja e acha que está certo. Você não pode fazer uma correção fraterna com essa pessoa. Ela acha que está certa. Por quê? Porque é uma satisfação, como o mundo diz, que você tem que ter. Deus tem que satisfazer a você, tem que satisfazer as suas vontades, você tem que se sentir bem. Você não nasceu para sofrer, não nasceu para ser o pobre, né, como se diz e tudo mais. Quer dizer, essa falsa concepção das coisas faz com que a virtude da fé seja mascarada somente com o sentimentalismo. Então o que acontece? Tem um nome para isso, tem um movimento numa época aí em que se chamava de noachismo, né? Noachismo, ele realmente ele esquece a virtude, a base da fé e vive principalmente nessa parte de no programa com sentimentalismo. Então o nosso Natal hoje em dia está muito puxado e muito voltado a tudo isso. E se nós olharmos por essa ótica que eu estou colocando para todos nós, se nós deixarmos que o sentimentalismo aflore e seja mais forte do que a intenção de Deus, os planos de Deus para a nossa salvação, então infelizmente nós estamos nos enganando. E seriamente. E perigas, como se diz, né? Perigas nós não conseguirmos voltar. Nós não conseguirmos achar o caminho. Porque é uma zona de conforto tão forte, é uma droga tão forte, poderosíssima, que a gente acaba temendo a virtude da fé. A gente acaba não querendo mais saber de Deus, a não ser que Ele seja a nossa imagem e semelhança. A não ser que ele nos conforte, a não ser que ele traga, como aconteceu com a Maria, de Lázaro, a irmã de Lázaro. Ela estava focada com as coisas do mundo. É isso que nós temos que entender. Se o Senhor estivesse aqui, Senhor, meu irmão não teria falecido, não teria morrido. E ainda Cristo tentou, com muito cuidado, ainda explanar a coisa para ela, educá-la na fé, na doutrina. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mesmo assim, ainda ele insistiu. Ela não havia entendido. Então, isso que nós precisamos tomar cuidado. Esse é o primeiro ponto do nosso Natal. Por isso que eu perguntei, né? Você quer ter um Natal diferente? Lá na postagem minha, você quer ter um Natal diferente? Então começa a entender, focado na doutrina de Deus. Ah, Deus levou um parente que eu muito amava. Minha mãe, eu sinto muita falta. Ah, Deus levou meu pai, levou meu irmão. Tudo bem. Eu peço sempre a Nossa Senhora que conforte os nossos corações e mostre a todos nós, mesmo para os que estão acamados, adoecidos, os que estão encarcerados nos hospitais, e principalmente aqueles que estão desenganados pelos médicos, que Nossa Senhora interceda por esses familiares e pelo próprio doente, para que entenda qual que é o plano de salvação e os motivos que Deus tem por cada um de nós. Eu sempre peço isso em oração, porque eu sei que é difícil nós, como humanos, entendermos as razões de Deus, e só nos resta duas coisas: ou descambar para a esquerda, ou confiar, dobrar os joelhos, agradecer a Deus por todas as coisas que nos ocorrem, louvar a Deus por todos os momentos, sabermos que é
uma situação única de crescimento espiritual, porque todo deserto nos leva a um crescimento espiritual. E voltando àquilo que eu falei no comecinho, né? Que tem pessoas que querem voltar atrás. E se eu pudesse voltar minha vida, não teria feito nada disso, sabe? Se eu pudesse voltar atrás, não teria acontecido nada. Teria sim, porque você não andou todo esse caminhar, você não eu ia falar, não caminhou esse caminhar, né? É uma redundância. Você não andou tudo isso e ficou sabendo disso. Então, se você voltar atrás, você vai voltar com a mesma mentalidade. O primeiro ponto é esse. Então, você vai fazer tudo de novo. Ao passo que, como um daqueles monges do deserto, que eu com certeza esqueci, como vocês me conhecem, esqueci de anotar o nome aqui, que disse que as nossas mazelas, esses problemas, essas situações todas, nossos erros e pecados consagrados a Deus, ele tem que servir como escada para que a gente vá subindo em direção aos céus. Eles têm que ser como degraus para que nós possamos subir em cima das nossas mazelas já resolvidas, para que a gente possa chegar aos céus. Então não adianta querer voltar, pagar caríssimo para fazer uma porcaria, desculpa a palavra, mas é isso aí mesmo, não tem outro nome para isso, sinto muito. Se eu achar um nome bonito para isso, não deixa de ser porcaria, né? Se eu achar um nome bonito para dizer isso aí, desses negócios de retrocesso, isso tudo é enganação, gente. Isso tudo é enganação. Aí a pessoa ainda a pessoa sai achando que ela era uma grande guardiã, não sei de que tempo, era uma rainha, não sei da onde, sabe aqueles besterol todo, né? Que a gente já ouviu e já caiu muito nessas armadilhas, né? Infelizmente é isso daí. Você vai fuçar nessas coisas, você ganha isso, não tem outra coisa para ganhar, né? O sossego espiritual. Por isso que eu falo, gente, o mal é uma droga. O mundo traz para nós essa droga paliativa em nossas vidas, e aonde é bem distinta a coisa. O inimigo de Deus, ele não se alegra em Deus. Ele não se alegra. O inimigo de Deus, ele é simplesmente eufórico. Então, essas drogas que o mundo nos dá, nos causa euforia para que a gente possa encobrir as nossas virtudes de fé. Os nossos sentimentos mais puros e belos, que seria realmente chegar numa época como essa de Natal, chorar pelos nossos falecidos, sim, e aprender disso tudo, que nós temos que nos converter, nós temos que crescer espiritualmente, passar por tudo isso, para que quando chegar o nosso momento da morte, a gente já esteja praticamente preparado e digno de estar diante de Cristo nosso Senhor. Mas não, a pessoa morre antes da pessoa morrer, morre com a pessoa e vive mastigando isso durante a vida toda, ruminando isso durante a vida toda, e não se liberta. Então perde-se o foco das coisas de Deus, perde-se toda a grandeza de Deus que Ele preparou para todos nós. Você entendeu? Porque tem que haver esse crescimento espiritual, e nós temos que entender esse motivo de tudo isso que acontece em nós. Então eu já falei, perguntei a todos nós, que tipo de Natal nós estamos buscando? Segunda coisa, evitar de deixar que o sentimentalismo estrague a verdadeira e real intenção de Deus para nós, que é enviar o seu Salvador, o seu Filho, nosso Salvador, perdão, o seu Filho, nosso Salvador, que veio para todos nós, independente de quem sejamos, independente se prestamos ou não, quem nós somos, mas todo aquele que crer será salvo. Então é a nossa parte, nós temos que fazer a nossa parte. O sentimentalismo é bom, sim, ele liberta, ele nos faz crescer. Ele nos faz crescer, sim, porque é o momento que a gente chora pelo falecido, um falecido nosso, no momento que a gente chora, se nós entendermos da grandeza de Deus, das intenções de Deus para todos nós, nós vamos sair restaurados, porque essas lágrimas, além de tudo, vai
confortar o coração, mas também vai nos dar uma carga positiva, uma força excepcional para nós caminharmos diante de Deus. Porque eu digo diante, porque Ele está a cada momento, a cada segundo ao nosso lado, nos acompanhando, observando nossa reação. Deu para prestar atenção? Deu, sim, com certeza. Então prestamos atenção em mais uma coisa: evitar de achar que esse momento, agora sim, hein? Agora prepara aí, Cláudio, que esse momento é um momento que realmente eu acho que, infelizmente, é o que dói para todos nós. Em algum momento em nossas vidas doeu ou permanece doendo em todos nós. Mas deixa eu explicar por uma razão mais fácil. O cristianismo não nasceu do Natal. Começa por aí. Apesar de Jesus ter nascido no Natal, né? É lógico, mas o cristianismo ele vem da Páscoa. A parte mais importante para todos nós, não desmerecendo o nascimento do Salvador, não me coloca nada na cabeça a respeito disso. Presta atenção, Cláudio, presta atenção. É a Páscoa aonde dá-se início ao cristianismo, aonde nós temos o início da nossa jornada. Mas o Natal tem que ser usado justamente para alavancar tudo isso em nossas vidas. Ele veio como Salvador, para redimir os nossos pecados, para se fazer pecado. Ele veio por amor eterno e incondicional de Deus por todos nós. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos direcionar, para nos libertarmos. Ele veio para nos curar. Ele veio para nos iluminar, para nos fortalecer. Dentro de todas essas palavras que eu disse, não tem nada de Papai Noel. Tem? Não. Não tem nada daquela alegria eufórica, de fartura da mesa, aquelas trocas de presente absurda. E na maioria das vezes, como a gente trabalha, eu trabalhei muito em empresa, a gente sabe que você tira justamente a pessoa que mais te odeia, a pessoa que menos se deu bem com você, ou a pessoa que você menos tem aquela ação afetiva, né? Aquela que você quer se aproximar. Né? Parece incrível isso, né? Amigo secreto. Devia ser tudo inimigo secreto, porque aí acho que seria melhor revelar quem é quem, né? Mais fácil para a gente pedir perdão. Então, a gente não vê a mídia dizendo que Natal é momento de salvação, que o Salvador chegou para nós. Não vemos a mídia dizendo para nós que chegou o nosso Redentor, que logo nós festejaremos a Páscoa e seremos libertos de todo mal, de toda ação do maligno. Muito pelo contrário. Praticamente, só se vê a imagem por todo mundo de árvores de Natal, belíssimas por sinal, todas floridas, enfeitadas, iluminadas. Mostra-se imagens de mesas fartas, todo mundo se abraçando, todo mundo feliz da vida. E isso não passa de um grande paliativo para acabar e encobrir a virtude do cristão, para cegar de vez o caminhar do cristão, para que ele não reconheça o Cristo em meio a tanta parafernália, em meio a tantas pessoas educando e fazendo crescer em nós, né? Essa falsa concepção de Natal. Infelizmente é isso. Todo mundo grita, Natal, 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 se abraça, estoura champanhe, come que nem louco, e no dia seguinte permanece bêbado, festejando, cantando, dançando, pulando, como se fosse uma festa de solstício, né?
mas realmente a realidade do Cristo ter vindo para nos salvar, para nos libertar, para nos curar, para nos mostrar o caminho, que inclusive é um caminho de virtude e de fé. Não, a gente pega justamente o contrário de tudo isso. Então vem aquelas músicas bonitinhas na TV, pessoas felizinhas, todo mundo combinandinho, não é isso? Soltando champanhe, abrindo champanhe, soltando rojão, e todo mundo na maior festa do mundo, esquecendo do nosso Salvador, Redentor, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso. E outro lado, né? Esquecendo a nossa parte, aquilo que nós vamos ter que fazer, aquilo que Cristo disse para todos nós: não se afaste de Jerusalém. Ali está o final do nosso caminhar, ali está o final do nosso bom combate. Mas as pessoas não querem. Esses manipuladores, essas pessoas que, né, que ficam aí com esse assistencialismo, como o próprio Frei Gilson já falou muitas vezes, essas pessoas que ficam engajadas no marxismo cultural e tudo mais, que promete o paraíso aqui na terra, esse humanismo que está estragando toda a humanidade, a nossa Santa Igreja contaminada com esses paganismos de tudo quanto é lado, pessoas que se acham no direito de mudar toda a doutrina da igreja, e pior, né? Os nossos sacerdotes, os nossos principais, que deveriam estar direcionando a todos nós, pelo contrário, estão se desviando para um favoritismo das coisas do mundo, deixando a igreja cheia de pessoas vazias, então não dando mais sentido, não dando mais direcionamento às pessoas, e uma coisa que realmente é perigosa demais. Gente, o inferno existe, e se a gente não se cuidar, nós vamos para lá com certeza. Então o advento, no advento já é uma preparação para vir aquele que vai salvar a nossa alma, que vai salvar, nos libertar de dentro para fora, não de fora para dentro, com bebidas, com alimentos, com troca de presentes, com falsidades ideológicas, né? Com esses achismos e tudo mais. Então nós precisamos corrigir tudo isso, e o mais rápido possível. Deu para entender por que o cristianismo não nasceu no Natal? Eu espero que sim. É uma coisa simples de entender. Mas sim, ele nasceu para nos salvar, para nos resgatar. Então nós temos que fugir dessas enganações. Nós temos que fugir com certeza de tudo isso. Controlar nossos anseios, nossas vontades, colocar tudo sob a luz de Cristo, sob a ótica das coisas de Deus. Mas como é que a gente faz isso, Cláudio? É simples. Olha a Magnífica. Nossa Senhora, ela citou 14 versos bíblicos porque ela aprendeu. Ela aprendeu porque ela estudou com Santa Ana. E fez-se nela um crescimento espiritual, uma ânsia de encontrar com Deus, uma vontade enorme de se dedicar às coisas de Deus, de caminhar com Deus, de fazer o melhor possível para Deus. E ela chegou num patamar tão grande que ela depois exultou de alegria, não? Ela teve o primeiro Pentecoste da vida dela, justamente na anunciação do anjo Gabriel. Eis aí o nosso caminhar, eis aí o sentido do nosso servir, o sentido da nossa vida. A nossa alma tem que estar exultante de alegria, pois Deus está fazendo a cada segundo milagre em nossas vidas. Estamos aqui respirando, piscando, falando, comendo, bebendo, chorando, nos alegrando. Isso é um milagre. Nosso coração está batendo, nosso sangue está correndo pelo corpo todo, nossas células estão se renovando. Nós temos que vivenciar esse milagre. Agora o cabra liga a televisão, só tem desgraça naquela porcaria lá.
E ele quer partir o milagre da vida dele de uma coisa negativa. Ele é instruído a partir o milagre de uma coisa negativa. Por que que isso é importante, partir de uma coisa negativa? Porque você, a partir desse momento, nós seremos manipulados com mais facilidades. Então, se a gente só ficar vendo desgraça, nós ficarmos só observando coisas negativas, a gente começa a fazer parte desse corpo negativo. À espera do milagre. À espera do milagre. Então, por mais que Cristo nos mostre uma vida de milagre para nós, uma vida de cura, de libertação, uma vida de unção em Deus, a ação do Espírito Santo e tudo mais, intercessão e tudo isso que a gente já sabe dentro da doutrina da igreja, nós estamos muito mais conformados que nós precisamos basicamente sofrer um atentado, sofrer algo muito ruim para que o milagre aconteça em nossas vidas. É o que o pessoal fala, tivemos uma, não é libertação? Eu esqueci o nome, espera aí que eu vou lembrar em 2 segundos. 3, 2, 1, um livramento. Eu tive um livramento e que não sei o que lá. Mas veja bem, nós não podemos experienciar o milagre em nossas vidas partindo de coisas negativas. Nós temos que experienciar as nossas vidas partindo de milagres que já acontecem em nossas vidas. E aí sim, fica muito mais fácil nós formularmos um ótimo Natal para todos nós. É muito mais fácil nós formularmos um caminhar na santidade, ganharmos força para nós caminharmos em santidade, para buscarmos realmente o reino de Deus em primeiro lugar. E é isso tudo que eu quero dizer também, mostrar para todos nós, mais uma coisa, né, que acontece com essa enganação midiática, que infelizmente levou muitas pessoas e leva muitas pessoas ao erro, e que a gente tem ouvido falar e tem escrito, infelizmente, olha, veja bem, eu participo das novenas de Natal, e a coisa que eu mais tomo cuidado é com aquele livreto da novena de Natal feito pela CNBB. Não vou dizer que na CNBB não tenha pessoas que buscam a santidade, estão em oração, praticam os sacramentos da igreja, não é isso. Mas há justamente pessoas que se deixaram levar por tudo isso que nós já estamos conversando, né? E contaminam os sacerdotes, e esses contaminam o povo a ponto de chegar em nossas mãos esses livretos que distorcem a realidade e nos tiram do caminhar da virtude. É impressionante. Eu mesmo coloquei até mesmo aquele livreto da Santa Missa, aquela liturgia, né? Aquele livrinho de liturgia. Eu coloquei lá na minha página, lá, pode procurar lá, Senhora do Vale, página Senhora do Vale. Eu coloquei e ainda coloquei, olha, tá vendo aqui, ó? Aqui é doutrina, já está no Evangelho, quando foi lido o Evangelho. É o caminhar do cristão, o dever do caminhar do cristão. É o dever do cristão, né? Como ele tem que caminhar e tal, tudo mais. E depois, no comentário do próprio livreto, a hipocrisia e a distorção daquilo que foi falado. Eu coloquei lá, pode olhar. E se você reparar, se você começar a estudar, se você começar a ler, pelo menos ler, não precisa estudar então, vai ler a palavra de Deus, Deus vai iluminar a ponto de você começar a perceber, de nós começarmos a perceber. Lembre-se que eu sempre falei, hein? De vez em quando eu falo você, mas eu estou querendo dizer nós, tá? O tic-teco aqui dá essas falhadas de vez em quando. Mas nós começamos a perceber do quanto nós estamos sendo enganados pelas próprias pessoas que estão dentro da igreja. E com certeza essas pessoas que não traz a virtude da fé em primeiro ponto, em primeiro lugar, logo abaixo do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua vontade e tal, tudo mais. Logo abaixo coloca já isso daí, junto praticamente com aquele, né,
amar o vosso próximo, que é o segundo mandamento. Então eles distorcem de uma certa maneira, em que até mesmo eu pedi muito em oração, que nessa novena de Natal eu não fizesse aquilo que eu venho fazendo. Não é criticar, mas corrigir aquilo que está errado. Então, de uma certa forma, se usando da base do livreto, eu promovi uma novena fora daquilo que estava no contexto, né? Dando exemplos, dando testemunhos e mudando realmente o contexto, porque se a gente for ao pé da letra de tudo aquilo que está, com certeza nós perdemos a primeira coisa, que é buscar o reino de Deus, né? E a segunda coisa é a virtude de fé. Porque, de uma certa maneira, eles colocam e evidenciam, até mesmo no ano passado, na novena de Natal também do ano passado, e no meio político, vocês sabem que aqui eu não comento, não dou nome de igreja e não dou nome de político. Não porque eu não queira e não possa. Eu tenho uma vontade danada de apontar o dedo, entendeu? Mas é para manter saudável a coisa. É a mesma coisa que você falar o nome do encardido a todo momento, você basicamente acaba abrindo uma porta e não sabe o que pode entrar através dela, dessa brecha. Então eu prefiro só chamar de encardido, né? E assim como são os políticos, como são determinadas seitas, eu não coloco o nome no momento. E eu vou procurar manter assim até acabar um dia isso aqui tudo, né? Então, usado fervorosamente por políticos, quem? Quem? Cristo? Não. O pobre. O pobre é milanês, o pobre virado do avesso, o pobre sem uma perna, o pobre esfomeado, o pobre isso, o pobre aquilo. Então, a gente vê a distorção da virtude de fé que nos é colocado. Aí, eu ainda vou aproveitar, né, esse momento e colocar para todos, que eu já venho criticando essa ação, não é de hoje. E fui muito criticado por pessoas que se dizem cristãs, mas que não conhecem uma vírgula da palavra de Deus, e quanto menos ainda o catecismo, né? Então eu fui muito criticado, principalmente não fui ofendido, é lógico, não conseguem ofender. Quando você é de Deus, quando você está na sua caminhada, na sua jornada, você vai crescendo tanto que aquilo tudo fica obsoleto. Fica um pavio sem fogo. Ele suja, mas não queima, né? Então veja bem, a pessoa chegou a falar que eu não, por ser cristão, eu não tenho empatia pelo irmão necessitado. E eu vou colocar para todos nós que nesse Natal estão forçando muito, alguns sacerdotes, bispos e tudo mais, estão forçando muito a imagem do pobre, valorizando o pobre, esquecendo-se também da figura daquele que veio para nos salvar, que veio para nos resgatar, que veio para colocar as coisas em ordem a partir do momento que a gente faça a nossa parte e a gente acredite nele. Todo aquele que acreditar em mim será salvo. Não só isso, porque a nossa parte é aquele que guardar a minha palavra em seu coração e tal. Vocês sabem disso. Eu não vou falar capítulo e versículo nenhum para vocês, né? Eu acho que nós temos que aprender a guardar a palavra sem denominação de capítulos e versículos. Porque quando a gente fala de um cristão para o outro, ele conhece a voz daquele que fala no meio de nós. Se nós estamos unidos em dois ou mais, ele está com certeza no nosso meio, em nosso meio. E Maria Santíssima está com ele. Ele é a mãe, ela é a mãe de todos nós. Ela é a mãe de nosso Senhor Jesus. Então não há necessidade. É lógico, um momento ou outro de você chegar e falar: olha, acompanha na leitura o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, tal. Aí você cita o número, cita o versículo e tudo mais. Mas é interessante que se guarde a essência de Deus através da palavra. É interessante que se encontre o tesouro que há em meio a essas palavras, sem se preocupar em ficar ligando uma coisa com a outra, né? É lógico, de repente eu posso falar assim: o cristão
ele tem que ser, como é que é? O reino dos céus é dos violentos. Ah, mas onde está isso que não sei o que, não consigo achar e tal. Aí você vai lá com muito carinho, mostra para ele a palavra. Bom, voltando, vocês sabem que o tico e teco de vez em quando escorrega e eu estico um pouco o assunto para um lado, para o outro, mas tudo tem a mesma essência, né? Não só explicativa, mas esse discernimento é necessário que a gente tenha também para que a gente não desvie nada das coisas de Deus em nossas vidas. Então, qual que é da figura do pobre que agora, infelizmente, tiraram mais uma vez Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, Redentor e tal, tudo mais, colocaram o alimento, supervalorizaram a figura do pobre e que agora nossa mesa tem que estar farta e forrada de pobre. A nossa vida tem que estar voltada ao pobre. Tudo tem que ser feito para o pobre. Esqueça Jesus Cristo. Sendo que seu irmão, o amigo de fé, da palavra de Deus, da doutrina, souber ler um pouquinho e entender uma coisa muito simples. Primeiro, vamos lá. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O que são todas as coisas? São todas as coisas. As visíveis e as invisíveis. A que a gente tem noção e a que a gente nunca nem imaginou. Por isso que a gente precisa muito da sabedoria de Deus. Mas a gente tem que louvar a Deus, agradecer a Deus por todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, nosso pouco entendimento, nosso muito entendimento, nossa mente, nosso corpo, nosso espírito. Temos que louvar a Deus. Esse é o primeiro mandamento. Segundo mandamento, amar o vosso próximo como eu vos amei. Aí é que entra a figura do pobre. Mas Cristo deixou muito claro para todos nós vários momentos, e eu vou citar um deles. Quando ele estava sendo lavado, seus pés estavam sendo lavados com nardo. Maria estava lavando os pés dele com nardo. A Maria que eu estou falando é aquela que vivia em Betânia, a prostituta dos leprosos. Ela pegou todo aquele nardo, aquele perfume caríssimo e foi lavar os pés de Cristo. Até mesmo a pessoa que estava ali vendo aquela cena, o senhor Judas, né? Ainda pensou assim, se ele soubesse quem é essa mulher, não deixaria que tocasse nele. Tá mais ou menos por aí isso aí no Evangelho, né? E com certeza ele sabia o que estava passando no coração dele, e até mesmo ele cometeu a infelicidade de dizer, né? Por que ao invés de desperdiçar esse perfume, você não vende e dá aos pobres? E isso eu vejo também de cristãos no Face e na mídia por aí, dizendo: por que a igreja não vende tudo que tem e dá aos pobres? Aí você vê um certo político lá falando que vai acabar com a fome do mundo, vai acabar com a fome do Brasil. Ou seja, esquece-se de Cristo por toda a vida, não importa o momento, seja Natal ou não, mas o princípio de tudo, para valorizar a ação do ser humano, é cuidar da vida do pobre. E Cristo já derruba a primeira parte dizendo o quê? Pobre sempre vos tereis convosco, quanto a mim nem sempre tereis. É muito claro isso. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Cristo, quando estava diante de toda aquela multidão pregando o evangelho, ele não chegou com sanduíche, com churrasco, refrigerante, com água, com nada. Ele chegou primeiramente com a palavra de Deus. Isso tudo eu estou explicando para combater essas pessoas que fazem esse assistencialismo em nome do pobre, não em nome de Deus, e ficam se promovendo às custas de estima pública. E por conta de tudo isso,
para o desinformado, eles jogam as pessoas contra a igreja, contra pessoas políticas que querem fazer realmente o bem, ou até mesmo contra nós. Então veja bem, a gente é capaz de fazer o bem sim, porque é o nosso crescimento espiritual. É para o nosso crescimento espiritual. Nos despojarmos das nossas coisas e vivenciarmos o nosso irmão. Acolhida, pastoral da escuta. Nós temos que escutar o nosso irmão. Temos que visitar o nosso irmão e tudo mais. E levar alimento, sim. Então Cristo, em todos aqueles momentos, ele não chegou fazendo churrasco. Há momentos que está ali relatado que durante muito tempo, 5 dias, ele pregou o evangelho. E depois que alimentou as pessoas. Será que não tinha um pobre ali no meio? Ou eram 5.000 pobres e famintos que ficaram no deserto? E a gente sabe, basta estudar um pouquinho, ver ali o National Geographic. Sabemos que no deserto à noite faz muito frio e durante o dia é um calor esturricante, assante. Então veja bem, qual que é o propósito de tudo isso? É para que as pessoas se fortaleçam também. O próprio pobre, ele não pode ficar sendo amaciado demais. Senão você vai criar um doente, um dependente de coisas materiais. Nós temos que levar a palavra de Deus junto com o alimento, sim, em certos momentos também. Nós temos que estar bem cientes da necessidade da pessoa, necessidade física. Mas no momento oportuno se dá privilégio à palavra de Deus. Ou seja, pegamos como exemplo a viúva que foi visitada, que ela mesmo disse: Senhor, eu só tenho essa farinha, vou fazer o último pão para mim, para o meu filho e morreremos. Pronto. Ela aceitou o caminhar, ela aceitou o seu caminhar, ela confiou em Deus, entregou tudo que tinha, foi sincera, se despojou de tudo que tinha diante de Deus e foi socorrida. Então esse relacionamento com o pobre, a mídia fica aí instruindo as pessoas, ficam distorcendo a imagem de tudo, ficam colocando sentimentalismo, mas ao mesmo tempo combate esse sentimentalismo com essas festividades natalinas que são luxúrias, que são orgias mentais. Então, basicamente posso dizer até hipocrisia, um forte sentido de hipocrisia sobre todas essas coisas. E aí o que acontece com o ser humano? Ele fica confuso, ele perde o foco das coisas de Deus, ele perde a motivação da virtude, e ele começa a ficar triste no Natal, no Ano Novo, ele fica triste por qualquer momento. E aí sim, o inimigo encardido, ele vem e abraça. Ele convida você a festejar com ele, porque ali está a alegria. Ali é o que ele vai dar de melhor para você, até que ele tenha o seu voto. Vocês lembram de onde vem isso? É o que eu falo sempre. Se nós olharmos para Gênesis, está todo o caminhar do ser humano. Não foi isso que eu comecei o programa? Exatamente, eu fui buscar lá agora para vocês entenderem. O inimigo de Deus, ele plantou uma semente em nós. Olha só como é perigoso isso, né? Ele plantou uma semente em nós para convencer que ele é o pai da mentira. Ora, eu já expliquei, vou aproveitar esse momento de Natal, é lógico, para alertar que isso precisa ter um cuidado muito forte sobre isso que foi colocado para nós. Principalmente esses influenciadores
de pastorais, esses influenciadores de seitas por aí, que fazem entrevista com o encardido e tudo mais, ele não é o pai da mentira. Ele não é o pai da mentira. Porque a partir do momento em que qualquer um na vida chegar para você e falar uma mentira, a primeira ação do ser humano, a primeira reação, porque nós fomos feitos imagem e semelhança, então a verdade está em nós. Talvez ela não seja reinflamada, ela não seja inflamada com a ação do Espírito Santo, mas aquilo que está de Deus em nós, a primeira reação é negar a mentira. A primeira reação no ser humano é se afastar de qualquer coisa que venha para ele como uma mentira. Então não importa o que o encardido faça, ele não mente. Mas, Gênesis 3, ele se usa da verdade, distorce a verdade, para que convença você que aquilo é certo. Parece confuso, mas aquilo é certo. É certo. E as pessoas se desviam achando que estão caminhando na certeza, mas é uma certeza falsa, é uma certeza distorcida, é uma certeza que desvia da doutrina e nos fornece um Cristo de autoajuda, um Cristo sem a cruz, e nos dá, com certeza, um Deus opressor, um Deus mau, um Deus que não nos quer bem. Dá para entender isso? Então ele distorce a verdade. Por isso que eu falo para todos nós, ele não é o pai da mentira. Ele é o pai de uma verdade distorcida. Ah, mas então é mentira? Não, não é mentira. Mentira é eu chegar para uma pessoa e falar, você é ladrão. Chegar para uma pessoa honestíssima, que a gente conhece tantas na vida, a gente chega e fala, você é ladrão. Primeira coisa, ela se afasta. Ela fala, o que é isso? Você está me ofendendo. Eu tenho minha vida regrada, tudo mais. E aí vai se justificar, vai ficar ofendido e tal, tudo mais. Ao passo que, se eu chegar para uma pessoa e falar, olha, tá vendo aquela pessoa lá? Você já reparou que ela entra lá na sala da empresa lá, fica muito tempo? A pessoa fala, isso é normal, ela trabalha aqui. Aí você começa a envenenar. Mas presta atenção no seguinte, eu ouvi o patrão dizendo lá na cozinha que andou sumindo umas coisas. Deu para você entender? Então você vai formulando, vai maquinando, vai mascarando a realidade, e aí a pessoa começa a cutucar a cabeça dela, os neurônios, e começa a ver e reparar que a pessoa entra demais naquela sala do cofre, que ela entra demais na sala lá da tesouraria. Ah, mas o cara me falou que andou sumindo dinheiro, mas realmente aquela pessoa, ela entra direto lá, né? E tal. Então é isso que ele faz, ele não mente, ele distorce, mas ele não pode chegar ali e derrubar você, falando, você é ladrão. Não. Então, tudo isso ele manipula, basta a gente entender o básico. A manipulação ocorreu praticamente em Gênesis, e ele nos mostrou uma outra coisa muito forte, que hoje nós usamos, principalmente nessas festas religiosas, e que torna também o homem, e que o faz desviar das coisas de Deus, que é se usar das coisas visuais. Então, não só distorce, mas como faz as pessoas reparar nas ações visuais, para que ganhem força nessa distorção, nesse momento que as pessoas estão passando. Então veja bem, não basta simplesmente você ter um Natal, tem que estar regado às coisas visuais, que vão auxiliar a distorcer a verdade em você e fazer você vivenciar um falso Natal, ou um Natal manchado, ou um Natal fraco. O que ele fez com Eva? Será que nós conseguiremos meditar
num simples momento, quando ele chegou assim e começou com uma verdade. Olha só, é verdade que você não pode comer daquela árvore? Então, o que ele pregou em primeiro lugar? A verdade. E logo depois começou a manipular as coisas, colocando um Deus como um Deus opressor e mau, e que ele é capaz de dar um bálsamo, uma salvação, a tábua de salvação, para que, se acaso você cometer aquele erro, ele é capaz de assegurar para você que ele está ali para te ajudar e tudo mais, dizendo que não, você não vai morrer, ponto final. Aí ele já vem com outra coisa para poder manipular. Você vai ser conhecedor da verdade. Você vai ser conhecedor da verdade, vai ter o discernimento entre a verdade e o pecado ou não. Então veja bem, como é que alguém chega para uma pessoa que não sabe e fala isso? Ora, é a mesma coisa que eu pedir agora nesse momento, que a gente focalize, eu vou falar uma palavra e ver se vem alguma coisa na mente. Pães. Simplesmente o que vem? A força da palavra em primeiro lugar. E raramente a gente consegue projetar uma imagem de pães quando se fala. Eu estou dando um exemplo para ver se consegue ligar, né? Fortalecer o raciocínio lógico da coisa. Então, no momento que você fala pães, você imagina a palavra, você não imagina a figura. E mesmo que imagine a figura, talvez uma figura distorcida, mas não uma quantidade, porque não foi imposta uma quantidade para todos nós. Agora, se eu falar assim, imagina a figura de pães. Aí você imagina e a palavra vem acompanhada da figura. É o que fortalece ainda mais aquelas coisas que você precisa ter em sua mente. Então, quando o inimigo de Deus, o encardido, falou para Eva, não, você não vai morrer, que sentido que ela tinha da morte? Se não lhe foi colocado algo visual para que ela tivesse a ideia. Já para procurar convencer do outro lado, que é o seguinte, vocês serão conhecedores da verdade, do bem e do mal. Como é que você será convencido que será conhecedor do bem e do mal, se você não tem essa base dentro de você, do mal? Você é a imagem de Deus, você só tem o bem em você. Então, com certeza, ele se usou de uma figura para colocar junto com a linguagem, para fortalecer isso. É uma base muito sutil em nosso coração, que vale a pena a gente meditar e refletir por muito tempo sobre isso. Eu tenho certeza que diante disso, quando o encardido foi basicamente tentar a Jesus Cristo no deserto, ele se usou de imagem também. Pois ele estava passando fome, o inimigo falou para ele, peça para que essas pedras se tornem pães. Ora, da mesma forma como o nosso subconsciente trabalha, Cristo já era humano entre nós. E eu tenho certeza que trabalha da mesma forma. Você olhar as pedras e tentar imaginar pão, não é muito mais fácil falar, peça que essas pedras se transformem em pães, e você olha para elas e já vê pães? Não atiça muito mais a sua fome, a sua vontade de comer? Por isso que eu falo, o inimigo ele é da razão do distorcido, ele distorce a verdade das coisas. Mas ele vem com uma imagem. Então, o que esse Natal nos traz? Esses influenciadores digitais nos traz? Essas TVs, esses programas de TVs nos traz? Uma imagem de felicidade regado à comida, pessoas bem vestidas, sorridentes, alegres, bebendo, fumando, comendo, se abraçando, se reconciliando. Não é bem uma reconciliação, é um conforto, que eu já disse isso no programa passado, está lá no YouTube, se você procurar lá você vai ver, que eu vou reforçar aquilo que
que está lá, eu vou dizer aqui para todos nós, que esse humanismo, tudo isso que vem trazendo para nós, tirando a nossa virtude de fé, nos projeta o seguinte: meu irmão ele é pecador, então não tem problema se eu sou pecador também. Meu irmão é obeso, não tem problema então se eu comer e ficar igual a ele, porque ele é obeso. Meu irmão bebe muito, poxa, que bacana, eu também vou beber, porque se ele pode, eu também posso. Então, basicamente, é um conformismo. Esse humanismo trouxe para nós esse conformismo de falar: eu não preciso me esforçar para ser santo, porque meu irmão não se esforça. E ao final das contas, o ladrão lá, no último momento, não foi para o céu? Deu para entender? Então, esse paraíso aqui na Terra, trazido não só pelo marxismo, muito antes, né? Pela gnose, aquelas coisas todas que eu já comentei aqui, essa vontade do conhecimento e de tudo mais, né? Essa coisa distorcida e contaminada dentro da igreja para derrubar os 3 pilares mais fortes que a igreja tem. Então tudo isso é a cada instante bombardeado por esses influenciadores digitais, que fazem com que, poxa, para que você está esquentando a cabeça em ser santo? Para que você está se esforçando? No último segundo, se você quiser ser salvo, eu acredito, aí eles começam a colocar, né? A misericórdia de Deus, aí vem aquele romantismo, e o bom ladrão. Não existe bom ladrão, gente. Não existe essa besteira. Ladrão é ladrão. Se ainda falar o ladrão arrependido é uma coisa, mas se nós lermos, e eu já li e reli em várias versões bíblicas, ali não tem um ladrão arrependido. Ali tem um momento de um encontro pessoal em Cristo, em que ele reconheceu quem ele era aqui na terra, assim como Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Foi por isso que lhe foi dado o reino dos céus e a chave do reino dos céus. Então o ladrão passou por essa mesma coisa, a mesma coisa que aquele leproso, quando voltou daqueles 10, voltou porque reconheceu o Cristo. Ele foi curado e reconheceu o Cristo. Então nós precisamos tomar cuidado e discernir muito e refletir muito sobre isso. Não é um ladrão arrependido, não é um bom ladrão. Há coisa muito mais profunda, há uma essência de Deus muito maior em cima de tudo isso. Vamos colocar e projetar também, para ajudar em tudo isso, aquela serpente colocada no madeiro no deserto. Quem acreditasse será curado. Não é isso? Então nós precisamos tomar cuidado por conta dessa distorção que estão fazendo da palavra de Deus. O ladrão teve encontro pessoal. Ele se viu e foi aquilo que eu sempre falo, né? Ele foi honesto com Cristo, em primeiro lugar. Ele não tinha mais nada. Ele se despojou de tudo que tinha, de toda a mazela, de toda a riqueza que ele tinha dentro dele. Aquela riqueza dada pelos seus parentes, amigos, familiares, até mesmo por esses amigos que falam que a vida é boa, né? A vida bandida, aquela coisa. Ele se despojou de tudo isso, ele estava nu diante de Cristo, que é o que eu sempre falo para a gente chegar nas nossas orações e alcançar esse patamar para poder conversar com o Senhor e ser preenchido do Espírito Santo. É chegarmos nu diante de Cristo. Foi o que o ladrão fez. E depois reconheceu: tu és o Cristo. Então, diante disso, quando Cristo olhou para dentro dele e viu que não restava mais nada, ele estava preenchido de um vazio enorme. Cristo preencheu ele com o Espírito de Deus e o salvou. Então, gente, presta atenção nessas distorções. Existem várias, tá? Aquela que fala que Paulo caiu do cavalo, aquela que fala que Elias subiu numa carruagem de fogo. Olha, uns absurdos. Por quê? Porque a intenção do ser humano é aquele romantismo. E o romantismo não pode existir no meio de um cristão, ou em meio a um cristão que está lutando por uma virtude de fé. Não há romantismo numa batalha espiritual. Não há romantismo. A mesma coisa
que querem colocar romantismo em Santo Antônio, querem colocar romantismo em São Francisco de Assis, em vários santos, quer dizer, em todos os santos da nossa igreja, como, ai, que lindo que eles se não tem nada de lindo, é uma batalha muito dura para pessoas que estão em oração, estão na luta espiritual, sabe que não é fácil, é uma guerra contra nós mesmos, é a gente se voltar para dentro, e aquilo que eu falei, eu citei a frase aqui ainda, o versículo, né? Nós temos que, o reino dos céus é dos violentos, nós temos que praticar uma violência espiritual contra nós mesmos, mas para isso nós temos que saber qual que é o nosso caminhar, nós temos que saber a grandeza de Deus em nossas vidas, nós temos que saber que Ele enviou o seu Filho Redentor para nós, nós temos que nos desligar dessas porcariadas, desse falso Natal, desse besterol todo que tem por aí, que tudo, ai amigo, vou me reconciliar porque agora é Natal e tudo mais, mas não vai à igreja se confessar, se reconciliar com Deus. E aí fica naquele papel do bom ladrão, só no bom ladrão, mas aquele momento em que ele é salvo não fica. Então são sutilezas que o mundo vai sobrecarregando a todos nós. Como eu disse, coloca a figura do pobre, põe aquele sentimentalismo, aquele humanismo dentro da igreja e tudo mais, e aí a gente vê uma besteira, como eu coloquei e postei para todos, né? Em alguns eu arrumei até encrenca, porque quando eu vinha falando, né, da questão do nosso Papa, não sei se foi ele, mas estava no próprio Twitter dele, dizendo que a santidade não requer mais esforço e nem virtude. Ora, então basicamente tudo aquilo que os santos anjos que estão no céu agora lavaram suas vestes no Cordeiro, os mártires e toda a nossa, então caiu tudo por terra. Inclusive o que eu estou falando aqui é besteira. Cristo veio à toa, não sei nem porque ele veio. Não é? Para que a gente vai ter Páscoa? Não precisa. Se está lá escrito no Twitter do moço lá, ó, a santidade não requer esforço e nem virtude. Uai. Por isso que eu falei, você quer ter um Natal diferente, meu irmão? Programa O Canto da Paz, Rádio Onda FM 87,5, Caieiras, São Paulo. Eu, Cláudio José e Evenise Veloso com vocês. Buscando sempre o melhor do discernimento, o melhor da essência de Deus na palavra, o melhor para o nosso caminhar, as nossas dúvidas, tudo aquilo que nós necessitamos para fazer e devemos fazer, que é a nossa parte, para combater o bom combate. De tudo isso, eu tenho aqui escrito que muitas vezes em oração o Senhor inspira a escrever. Basicamente nós temos que ter em mente nos esvaziarmos, sermos sinceros com Deus, porque nem Adão foi sincero com Deus, nem Adão foi sincero, por isso que perdeu o paraíso e nós estamos desse jeito que estamos agora. Então nós temos que ser sinceros o máximo possível, ter a certeza que o nosso Natal é por conta do amor de Deus infalível por todos nós, para que nós realmente sejamos resgatados. Temos a certeza que quanto mais nós desligarmos a TV, buscarmos a palavra de Deus, buscarmos as orações, homilias, buscarmos ensinamentos por vários meios, né, da mídia que existe por aí, de padres seríssimos, é o nosso caminhar, é a nossa virtude, é a nossa penitência, é a nossa salvação, porque tem que ser uma conciliação
daquilo que Deus quer, tem de plano de salvação para nós e do nosso conhecimento, para nos livrarmos das armadilhas do inimigo, do encardido aqui na terra, que nos desvia do caminho de Deus, combatê-los como Maria combateu, combatê-los como o próprio Cristo combateu o encardido com a palavra de Deus, com o conhecimento da palavra de Deus, assim como muitos outros combateram com a palavra de Deus. Nós temos que ter a nossa parte, o nosso conhecimento, a nossa entrega. Nós temos que buscar o conhecimento, pedir a sabedoria dos céus, não a nossa, assim como Salomão pediu. Dai-nos sabedoria, Senhor. Dai-nos fortalecimento. Nossa Senhora, Mãe de meu Senhor Jesus, Maria Santíssima, interceda com toda a milícia celeste sobre minha vida, para que eu tenha coragem, dedicada e voltada às coisas de Deus, para que eu possa realizar os mandamentos com grandeza, com confiança, com esperança, com fé, com entrega, para que a virtude de fé seja o meu principal motor para que eu combata o bom combate, para que eu tenha um crescimento espiritual, para que o meu testemunho de fé tenha força na palavra. Tudo isso nós temos que pedir. Peça pela ação do Espírito Santo, que nós possamos encerrar o programa neste momento. Eu vou encerrar um pouquinho antes, mas eu quero pedir a ação do Espírito Santo para todos nós. Mas acima de tudo, pela intercessão de Maria Santíssima, para que a gente aprenda a nos despojarmos das nossas mazelas, das nossas riquezas pessoais, dos nossos achismos, nos esvaziarmos como aquele ladrão na cruz, nos esvaziarmos, porque nós chegamos em um momento em nossas vidas que não temos nada a perder. Nós chegamos no fundo, e quando as pessoas chegam no fundo, no deserto, só tem um caminho a seguir, é para cima. Então permita que o Espírito Santo preencha a sua vida, que o Espírito Santo preencha as nossas vidas, que preencha com as coisas de Deus, para que possamos sair do buraco fortalecidos, para que possamos sair desse deserto renovados, restaurados, vasos novos, para que possamos ser canal da graça de Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha nesse Natal realmente trazer a verdade para todos nós, vivenciarmos sim a alegria de comemoração, a alegria de reconciliação, vivenciarmos a alegria do Natal sim, mas cientes dentro de nós e passarmos para as pessoas que o nosso Natal está em Cristo. Estamos comemorando porque nós seremos salvos, porque nós seremos libertos, porque nós seremos curados. Esse é o motivo de nós comemorarmos o Natal, nos alegrarmos em Deus, porque Ele enviou o Salvador. Essa é a razão do nosso Natal cristão. Então que se faça em nós, Senhor, através da ação do Espírito Santo, um canal da Tua graça, para que ao declararmos Feliz Natal em meio aos nossos familiares, amigos, em meio ao mundo, eles possam saber e ver a luz que está em nós, que é um reflexo da Tua luz, Senhor, para que ao proclamarmos Feliz Natal, se faça valer o nascimento do nosso Redentor, em primeiro lugar, porque as coisas de Deus são importantes em primeiro lugar, não as coisas do mundo. E sim, podemos descer depois para comemorar, colocar os pés na terra para abraçar os nossos entes queridos, e aí sim pedir para o Espírito Santo, através da misericórdia de Cristo nosso Senhor, para apontar para nós aqueles que Ele quer que resgate, levarmos a palavra, levarmos o fortalecimento, a fé, a esperança, a caridade, mesmo que sejam em pessoas desconhecidas, que o Espírito Santo nos traga aquele que precisa ser resgatado, nesse verdadeiro Natal em nossas vidas. Amém, pessoal?
Programa O Canto da Paz, Rádio Onda, FM 87,5, Caieira, São Paulo. Obrigado, meu Deus, meu Pai eterno e todo-poderoso. Obrigado a todos os santos anjos e arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel. Obrigado a São José. Obrigado a Maria Santíssima, Mãe de meu Senhor Jesus. Obrigado a Cristo, nosso Senhor. Deus seja louvado, inimigo vencido, pelo poder do teu nome, Jesus Cristo, pelo poder do teu sangue redentor, pelo poder do teu corpo eucarístico, transubstanciado a todos nós. Deus seja louvado. O inimigo vencido é amarrado aos pés da Santíssima Cruz e permaneça lá. Que todos nós tenhamos um ótimo, um abençoado, um feliz Natal e que desperte em nós toda essa alegria do reino de Deus através do nascimento de Cristo, nosso Senhor, para todos nós. E nos vemos, com a graça de Deus, se Deus quiser, quinta-feira antes do Ano Novo. Se Deus quiser, com mais um programa O Canto da Paz. Fiquem com Deus, estaremos sempre unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.